O Chega elege hoje os novos órgãos de 12 estruturas distritais e regionais. Este domingo, os militantes do partido vão às urnas para escolher as lideranças de 11 distritais, entre as quais Lisboa, Porto e Faro, e a Comissão Política Regional da Madeira, iniciando um mandato de 3 anos. Além dos círculos já mencionados, estão em causa os destinos das estruturas de Viana do Castelo, Vila Real, Aveiro, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Setúbal e Porto Alegre. Em Lisboa, o cenário é de mudança. Com o deputado Pedro Peçanha a não se recandidatar, a sucessão é disputada pela deputada Patrícia Almeida, atual vice-presidente da Distrital, e pelo ex-candidato autárquico Pedro Tomé Aleixo. No Porto, o atual líder e deputado Rui Afonso enfrenta uma corrida a 4, na qual se incluem Carlos Dias, Luiz Coraceiro e José Luiz Vasconcelos, o atual presidente da mesa da Assembleia Distrital. Santarém apresenta igualmente uma disputa alargada com 4 listas candidatas. O atual presidente e deputado José Dotti mede forças com Sônia Pereira, Manuela Estevão e José Luiz Albuquerque. Já no Algarve, o deputado João Graça tenta a renovação do mandato em Faro, sendo desafiado pelo autarca José Paulo Souza. Em Setúbal, o confronto coloca frente a frente o atual líder, o deputado Nuno Gabriel, e Nuno Valente, vereador no Montizo e diretor do jornal do partido, o Folha Nacional. Por outro lado, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Madeira apresentam listas únicas. João Ribeiro em Castelo Branco, Manuela Tender em Vila Real e Eduardo Teixeira em Viana do Castelo avançam para a reeleição. Na Madeira, com a saída do atual líder Miguel Castro, o caminho está aberto para a lista encabeçada por Hugo Nunes, que tem como número 2 o deputado madeirense Francisco Gomes. Em Porto Alegre, que se encontrava sem liderança desde a saída de Henrique de Freitas em abril de 2025, o embate face entre o gestor comercial Pedro Lancha e o empresário Luiz Homem Gonçalves. Estas eleições decorrem sob regras rigorosas. Na semana passada, a SIC noticiou uma diretiva interna assinada pelo líder do partido, proibindo que deputados, dirigentes e funcionários que não integrem as listas participem na campanha ou se manifestem publicamente a favor de qualquer candidatura. A determinação de André Ventura ecoa o apelo feito em maio, durante o último Conselho Nacional, quando o presidente do Chega exortou o partido à união e à responsabilidade, pedindo que fossem evitadas perturbações internas. Na ocasião, o líder sublinhou que não pedia aos militantes que abdicassem das suas ambições ou convicções, mas que colocassem o partido em primeiro lugar, mantendo a coesão necessária ao projeto político. Esta movimentação interna que observamos hoje no Chega é, na verdade, muito mais do que uma simples escolha de delegados ou direções distritais. É um teste de resistência à estrutura capilar de um partido que, em poucos anos, passou de uma força política de nicho para a terceira maior bancada no parlamento português. Quando olhamos para nomes como o de Pedro Peçanha, que agora se retira da liderança distrital em Lisboa, ou para a disputa intensa que se desenrola no Porto com Rui Afonso, percebemos que o Chega está a entrar numa fase de maturação que exige necessariamente uma profissionalização das suas bases. O Pedro Peçanha, por exemplo, um nome que se consolidou pela sua discrição e foco no trabalho legislativo, deixa um legado de estruturação numa das zonas mais complexas do país. A sua decisão de não se recandidatar em Lisboa, abrindo espaço para nomes como Patrícia Almeida, que já vinha a ganhar terreno como vice-presidente, ou para o Pedro Tomé Aleixo, mostra que há uma renovação natural a acontecer nas entranhas da organização. E é curioso notar como esta transição ocorre precisamente no momento em que o partido enfrenta o escrutínio constante da opinião pública e dos seus adversários políticos. Se recuarmos um pouco na cronologia, vemos que o Chega cresceu de forma vertiginosa, muitas vezes à custa de uma narrativa de ruptura. Mas o que estamos a ver hoje é o partido a tentar gerir o seu próprio poder. No Porto, a disputa a 4, envolvendo Rui Afonso, Carlos Dias, Luiz Coraceiro e José Luiz Vasconcelos, é um espelho dessa ebulição. O Rui Afonso, que tem demonstrado uma capacidade de mobilização assinalável, vê-se agora num cenário onde a democracia interna é posta à prova. Não é apenas uma questão de nomes, é uma questão de saber qual a estratégia que o partido quer para o distrito mais importante do Norte, uma linha mais combativa ou uma linha mais institucional. E quando olhamos para nomes como Manuela Tender em Vila Real ou Eduardo Teixeira em Viana do Castelo, que seguem em listas únicas, percebemos que em muitas regiões o partido já encontrou uma certa estabilidade, uma espécie de paz interna que é fundamental para quem pretende ser solução de governo.
A figura de André Ventura, que paira sobre este processo com a diretiva que proibiu a intervenção pública de deputados e funcionários nas campanhas internas, é o elemento que dá o tom a este domingo. Esta não é a primeira vez que Ventura tenta impor um travão à guerra de facções, que tantas vezes mina partidos em fase de crescimento rápido. Já em maio, durante o Conselho Nacional, o recado tinha sido claro. Na minha visão, esta postura reflete uma preocupação muito específica de alguém que sabe que, para o eleitorado, a imagem de um partido em constante conflito interno é um veneno letal. O André Ventura, enquanto líder carismático, entende que o Chega tem uma marca pessoal muito forte, e qualquer fragmentação, qualquer sinal de cisão, é imediatamente aproveitado pelos adversários para tentar colar a ideia de instabilidade. Ao proibir interferências, ele está essencialmente a tentar preservar o seu capital político e a imagem de um partido que quer ser visto como um bloco monolítico, capaz de governar e não apenas de protestar. É fascinante observar o caso de Porto Alegre. O distrito, que passou por um período de vácuo de liderança após a saída de Henrique de Freitas em abril de 2025, é agora palco de uma disputa entre um gestor comercial e um empresário. Isto diz-nos muito sobre o perfil do militante que hoje integra o Chega. Já não estamos a falar apenas do ativista de rua ou do populista de megafone, estamos a ver a entrada de figuras com experiência no setor privado, pessoas que trazem uma lógica de gestão para dentro da política partidária. Esse é um movimento que, a meu ver, tende a consolidar-se. A política portuguesa, de uma forma geral, tem sofrido com a falta de renovação e com o desgaste das velhas elites. Quando vejo vereadores como Nuno Valente em Setúbal, a tentar a liderança distrital, percebo que há uma geração que quer subir na hierarquia do partido não apenas pelo discurso ideológico, mas pelo trabalho de terreno nas autarquias. A trajetória de figuras como João Graça no Algarve também nos traz uma lição importante sobre a necessidade de manter a base coesa. O Algarve, historicamente, é uma região onde o Chega encontrou um terreno muito fértil, e a tentativa de renovação do mandato de Graça contra o autarca José Paulo Sousa mostra que mesmo nos bastiões do partido há quem conteste o status quo. E é aqui que entra o comentário que considero fundamental sobre o cenário político atual. O Chega está a passar pelo teste de fogo de todos os grandes partidos. Até agora, o sucesso foi construído na base da oposição frontal e do crescimento eleitoral puro e simples. Mas a partir de agora, o sucesso vai medir-se pela capacidade de manter a organização coesa, de evitar que as ambições pessoais se transformem em lutas fratricidas e, sobretudo, de provar que existe uma estrutura capaz de absorver o poder sem implodir. Eu, particularmente, acho que esta diretiva de André Ventura, embora criticada por alguns que a veem como um autoritarismo excessivo, é, do ponto de vista estratégico, uma manobra de sobrevivência necessária. Num partido que se define pela lealdade ao líder e ao projeto, qualquer ruído interno que chegue aos jornais é um golpe direto na credibilidade da alternativa que eles propõem. O que mudou desde os primeiros tempos do Chega? Mudou a maturidade. Antes, o partido era uma voz solta, hoje é uma máquina de fazer política. A história destas eleições distritais será, em última análise, a história de como o Chega quer ser lido daqui para frente, como um partido de lideranças locais fortes e independentes, ou como uma estrutura centralizada onde a palavra de ordem é a disciplina. No caso da Madeira, a saída de Miguel Castro e a aposta na lista de Hugo Nunes, com Francisco Gomes na retaguarda, mostra que o partido também está a saber gerir o passo atrás para poder dar dois à frente. É um xadrez político complexo. E convenhamos ver figuras como Nuno Valente, que é também diretor do Jornal do Partido, a disputar uma liderança distrital. Prova que o Chega hoje tem também o seu próprio aparelho de comunicação e influência, o que lhe dá uma vantagem competitiva enorme face a estruturas partidárias tradicionais que ainda lutam para se adaptar à era da informação digital. O que este domingo nos deixa é uma fotografia muito clara, a de um partido que, apesar de todas as polêmicas e das tentativas de cercar a sua influência, continua a crescer de forma organizada. A disputa, o debate e até mesmo a tensão que se vive nestas eleições internas são sinais de saúde democrática interna, mas também de uma pressão enorme para não falhar. Os próximos 3 anos, sob estas novas lideranças que hoje saem das urnas, serão cruciais para definir se o Chega consegue, de facto, ser a alternativa de poder que ambiciona ser, ou se ficará limitado a ser um fenômeno de protesto que, ao crescer, acaba por se fragmentar nas suas próprias divergências. Na minha visão, o grande desafio de todos estes novos líderes, seja no Porto, em Faro ou em Porto Alegre,
será equilibrar a lealdade a um líder nacional muito forte com a autonomia necessária para resolver os problemas reais das suas populações. É esse equilíbrio, entre a lealdade cega e a eficácia local, que vai determinar o futuro do partido e, consequentemente, o futuro do próprio sistema político português, que já não pode ignorar esta força que se movimenta hoje, em silêncio e nas urnas por todo o país.